Saudações, gente bonita, em Goiás, 15 horas e 30 minutos. Antes de nós falarmos sobre a China, olha esse lindo tom de azul do céu azul de Goiás, nessa hora do dia, nessa época do ano. Bom, por que China? Quando a gente fala do Oriente Médio, quando a gente fala da Europa Oriental, invariavelmente nós temos que falar de guerra, de conflito. Certo? Não que os árabes, ou os iranianos, ou os russos tenham buscado a guerra. Mas ela foi até eles. E principalmente os russos não correm dela. Isso aí é histórico. Desde São Alexander Nevsky, os russos têm uma postura muito clara. Eu sempre recomendo um livro do húngaro chamado Tibor Samuel, chamado A Tradição Russa, que é não ser escravizado. E eles suportam bem um governo tirânico, não é o caso do Putin, mas já foi o caso de alguns governantes russos, desde que ele mantém a independência do povo. O conceito de liberdade russo é muito diferente do conceito de liberdade ocidental. O conceito de liberdade ocidental é individualista. O indivíduo pode. O conceito de liberdade russo é tipicamente eurasiano. É a liberdade do povo praticar os próprios costumes, viver segundo os próprios valores, a própria fé. Então é um conceito coletivo. Não encaixa no conceito liberal de liberdade. E isso é importante porque nos cerca de 800 anos, desde que São Alexander Nevsky derrotou os poloneses e os cavaleiros teutônicos e garantiu a liberdade, a independência da Rússia, pouca coisa mudou nesse sentido. Não sei se vocês conhecem a história da Rússia. Leida, mas você não ia falar da China? Então, estou falando. Vou chegar lá. Desde São Alexander Nevsky, os russos têm na própria liberdade o valor principal da própria existência. E veja bem, eles aprenderam com os turcos, com os árabes, com os muçulmanos de modo geral, que existe sempre um dia depois do outro. Então, no célebre caso em que São Alexander Nevsky teve que escolher entre a Horda Dourada e os Cavaleiros Teutônicos, a decisão dele de pagar tributo para a Horda Dourada, os turcos, os tártaros, fazia todo sentido do mundo. Porque os turcos, os tártaros, só queriam tributo. Não interferiam na vida, na religião. Fazem o que vocês quiserem, creem no que vocês quiserem, só nos paguem tributo. Os cavaleiros teutônicos não. Nós livramos vocês dos turcos, mas vocês têm que se submeter à Igreja Católica, à vontade do Papa. E o Papa, salvo engano, Alexandre VI, ele liderou algumas cruzadas contra os russos. As cruzadas não foram só contra os muçulmanos, tanto que elas atacaram Constantinopla, que era uma cidade cristã, e atacaram a Rússia. Então, os russos, antes mesmo de Alexander Nevsky, já tinham enfrentado hordas papais, vamos colocar assim, papistas, né? E não tinham uma boa impressão
dos romanos, dos latinos. Veja, não é nenhuma questão de Roma, porque Moscou se considera a terceira Roma, porque Roma foi a primeira Roma, por óbvio. Depois a capital foi transferida para Bizâncio, a segunda Roma, Império Romano do Oriente. E aí quando Constantinopla cai na mão dos turcos, a filha do último rei bizantino se casa com Ivan IV. E os russos veem-se como herdeiros de Roma, porque Bizâncio cai em mão dos muçulmanos. Então eles seriam guardiões da cristandade. Então veja que o esquema aqui de guardião da cristandade surge antes mesmo do conceito de terceira Roma. Porque, apesar da diferença, gente, eu sou católico. Eu entendo alguma coisa da minha própria fé. A diferença nossa com os nossos irmãos ortodoxos é bem pequena. Sabe, se você for parar para analisar, ele é muito pequena, está no credo. O credo sintetiza, eu sou catequista, a gente passa um ano explicando para adolescentes o catolicismo. O que é o catolicismo? O credo. Não vou ler para vocês o credo, porque tem muita gente que nem tem fé, seria desrespeitoso. Mas vocês podem achar no Google, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é o credo. O credo resume o que é o catolicismo. E os ortodoxos também têm um credo. E a diferença entre os dois credos é minúscula. Essa é a diferença entre o catolicismo romano e o ortodoxo. É muito pequena. Mas sabe como é que é, né? Como disse Sartre, ateu, o diabo mora nos detalhes. Então, essa diferença motivou o grande cisma do Oriente e tal. E, enfim, os russos, historicamente, eles sempre viram a própria liberdade como um bem coletivo. E estavam dispostos a lutar por ela. Ia fazer sacrifícios, concessões, tipo pagar tributo. Fazia muito sentido pagar tributo ao Khan para Alexander Nevsky, para não ter que ajoelhar para o Papa. As opções eram essas: ajoelha para o Papa ou paga tributo para o Khan. Eles preferiram pagar tributo para o Khan, o que faz todo sentido do mundo. Na mesma época, o Kadato ele se estendia até a China, porque Batucan era um mongol que tal, teve lá seus entrevistas com a Rússia. Gengis Khan, vamos colocar irmão dele, governava a China. Então, por alguns séculos, China e Rússia foram governados não pelas mesmas pessoas, mas pelo mesmo grupo, pelo mesmo povo, pela mesma ideologia. O que aconteceu? Não é que a Rússia foi governada pelo Khan. A Rússia foi tributária do Khan. Mas é evidente que os mongóis e os tártaros influenciaram os russos profundamente. Tanto é que eles bebem chá. O chá é uma bebida chinesa. Chá, eu já estive na Rússia, garanto para vocês que não há plantações de chá na Rússia. Mas talvez até exista, né? Lá no sul, no Mar Negro, pode até ter condições climáticas que talvez o chá cresça lá. Mas o chá não é uma bebida russa. O chá é uma bebida chinesa. E é a bebida nacional da Rússia. Aliás, eu até fiz um filme uma vez sobre a diferença entre turcos e tártaros, que é uma questão relativa ao islamismo. Que os tártaros, os mongóis tártaros, na verdade, os mongóis bebem
Os tártaros não. Como os mongóis são budistas, num certo sentido, uma bebida, né? O irmão de Kublai Khan tinha problemas com o álcool. E teve um fim bem inglório, mas respeitoso. Agora, os tártaros, que eram ali da mesma região, mas que influenciaram profundamente a Rússia, eram abstêmios. Veja como são as coisas. Os cristãos católicos bebiam, os tártaros não. Mas os tártaros realmente só queriam tributo, eles não impuseram valores aos russos. Agora, é óbvio que influenciaram a Rússia. Os ucranianos dizem de maneira preconceituosa que os russos são asiáticos. Eu não sei até que ponto tira o preconceito. Isso é tão falso assim. Os russos são meio que asiáticos loiros e ruivos. De certa forma, você percebe no russo um padrão de comportamento, de valores que não é mesmo europeu. E aí sim nós temos um elogio. Dizer que alguém não é europeu é elogioso. Porque Europa é... Basta ver um país colonizado pela Europa. Israel. É a mais recente colônia europeia do mundo, é Israel. Então, Israel, uma colônia europeia, dá uma ideia muito precisa do que é ser europeu. Então, dizer que os russos não são europeus é elogioso. Mas não é tão verdade assim que eles são asiáticos. Eles são uma amálgama. Creio que a questão mais interessante a respeito do Ocidente é a da dissonância cognitiva coletiva. Os ocidentais simplesmente não conseguem mais ver a realidade com base no que está acontecendo. Eles só conseguem pela métrica do próprio discurso. É algo impressionante. Eles simplesmente se recusam a aceitar que existe outra possibilidade de interpretar as coisas que não seja deles. E aí qualquer coisa que fuja desse discurso dominante que eles construíram os assusta. Otávio Paz, Labirinto da Solidão, falou que os indígenas que viram as caravelas pela primeira vez não conseguiam enxergá-las, porque eles não tinham aparato cognitivo para tal. Assim é o ocidental, quando enxergam, é obrigado a enxergar a verdade. Digo mais, de tanto que o Ocidente empurrou a janela de Overton para a atrocidade, eles sequer conseguem reconhecê-la. Netanyahu admite que mataron a más civiles que miembros de Hamas. We've brought down the civilian to terrorist casualties, the ratio, down below 1-to-1, which is considerably less than in any other theater of similar warfare, and we're going to do more. We're going to Wait a minute. You're saying it's only been one civilian that's been killed for one Hamas terrorist in Gaza? Yes, that's exactly what I'm saying. Yes. Lo perturbador es que Netanyahu presente como positivo matar solo a un terrorista por cada civil que asesinan, sobre todo porque Israel ha matado a más de 28.000 personas, incluidos a casi 13.000 niños. Os russos não. Os russos conseguem enxergar muito bem o que está acontecendo. A prova disso é a lucidez do presidente deles. Eu, sinceramente, não sei se o presidente Vladimir já leu Walter Benjamin nos excertos nos quais ele fala sobre propaganda. Provavelmente sim. Ele é um homem muito culto, né? Diferente dessa liderança ocidental, que é deplorável. O presidente Vladimir é muito culto. Então, certamente, ele já leu muita coisa sobre propaganda. E ele entende que é a grande especialidade do Ocidente: criar narrativas fantasiosas e visões de mundo para os outros. O Ocidente vende isso. Já a outra civilização do Ocidente
a russa vê as coisas de uma maneira muito diferente. É mais ou menos como essa baleia. Vai fundo, respira fundo, busca a luz.